Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do MedUni, uma aula de nefrologia. Meu nome é Caio Eduardo e hoje falaremos dos distúrbios de sódio, principalmente focando na hipernatremia. A hiponatremia será na aula seguinte. Algumas definições que serão bastante importantes na nossa discussão. Solutos permeantes e impermeantes são conceitos muito relevantes. Os permeantes são aqueles solutos que podem atravessar a membrana semipermeável, que no caso é a membrana celular. Já os impermeantes, eles não vão atravessar essa membrana, representado pelos azuisinhos. E por consequência dessas características, nós temos a osmolaridade e a tonicidade. A osmolaridade ela é uma medida de concentração em massa, a massa do soluto, dividido pela massa do solvente total. E a osmolaridade, então, ela depende de todos os solventes, do conjunto de solventes, permeantes ou impermeantes. Já a tonicidade, ela está relacionada mais aos impermeantes, porque já que eles não podem atravessar a membrana, eles vão fazer com que a água atravesse a membrana. Só lembrar daquele ditado, né? Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai até Maomé. Então, no caso, a água vai até os solutos impermeantes. Isso é a tonicidade. A osmolaridade e a osmolaridade são conceitos bem parecidos que às vezes se confundem. No caso, a osmolaridade ela depende da massa do soluto pela massa do solvente. Ela é medida em miliosmóis por quilo de água. E já que a água tem uma densidade próxima aí de 1 kg por litro, isso acaba se confundindo, né, um pouco com a osmolaridade. E a osmolaridade ela está um pouco mais relacionada com a pressão osmótica, mas a gente acaba usando os dois. E desses solutos, qual seria o mais importante para o meio, para o nosso organismo? O mais importante é o sódio, muito presente aqui no meio extracelular, tanto no plasma e no fluido intersticial. Ele tem uma grande concentração e ele é bastante responsável pela tonicidade e pela regulação hídrica também do organismo. Como se calcula a osmolaridade plasmática? Ela vai depender principalmente do sódio, multiplicado aqui por um fator de 2, mas também a glicose e a ureia são relevantes. Tem uma influência um pouco menor, mas são relevantes. Assim, o sódio, por ser impermeante, ele é determinante do volume extracelular de água. Então, ele é o principal soluto que vai determinar o volume extracelular. Se você tem um excesso corporal de sódio, você vai ter também uma hipervolemia, como nós vamos ver mais à frente. E a osmolaridade plasmática normal, qual seria? Seria de 290 miliosmóis por quilo de água. E pequenas alterações são detectadas e geram reações fisiológicas. Nós vamos ver. Agora, a osmolaridade na clínica deve ser preferencialmente medida por um osmômetro, sempre que possível, já que ele evita erros por considerar alterações de outros solutos que não esses três aqui, e outras alterações que podem não estar bem esclarecidas na fórmula. Mas o cálculo de osmolaridade plasmática ele pode ser cobrado em provas e também pode ser útil na clínica, caso não haja um osmômetro disponível. Como ocorre a regulação hídrica no organismo? Então, essa regulação ela depende principalmente da osmolaridade e da medida da concentração, que ela é percebida no hipotálamo pelos osmorreceptores. Eles são muito sensíveis, variações de 1 a 2% já vão disparar alterações. Quais são essas reações? São desencadear o mecanismo da sede e a secreção de ADH. Alguns miliosmóis acima de 290 para 291, 92 já é possível para o hipotálamo desencadear o mecanismo da sede e a secreção do ADH. O contrário também é verdadeiro. Se você tem uma redução da osmolaridade, você tem uma supressão da sede e diminuição da liberação do ADH. E qual que é a função do hormônio antidiurético? Ele age nos túbulos coletores, nos rins, e aumenta a reabsorção de água. Então, se ele é antidiurético, ele vai reabsorver água por meio de aquaporinas. Nós já vamos ver como funciona isso, especificamente. Também há outros mecanismos para regulação hídrica, como os baroreceptores. Porém, eles estão mais relacionados a grandes variações volêmicas, já que eles são receptores de pressão. Se você tem uma variação, uma volemia sanguínea muito grande, você também tem uma variação de pressão. Mas precisa de uma variação de aproximadamente 10% ou mais. Quem produz o ADH é o hipotálamo.
e quem secreta ele para a circulação é a neurohipófise. Então, o hormônio antidiurético, secretado pela neurohipófise, ele vai agir lá nos néfrons. Vamos ver lá como é. Aqui temos a anatomia do néfron, a alça de Henle e aqui os túbulos coletores. Nós temos que lembrar que aqui em volta nós temos uma região que é extremamente concentrada, tem uma osmolaridade muito alta. Então, quando as aquaporinas são expressadas aqui desencadeadas pelo ADH, nós temos que a água vai sair aqui do lúmen e vai ir para o meio externo, que é muito concentrado, por ação da concentração. Vou lembrar do mecanismo de contracorrente também. E lá na célula do néfron, como que ocorre? Aqui nós temos o ADH, ele se liga ao principal receptor, que é o receptor V2. Vai desencadear um conjunto de reações aqui, mediadas principalmente pelo AMP cíclico, que vão aumentar a expressão das aquaporinas. As aquaporinas permitem aqui a passagem da água do lúmen para o meio externo. Agora, indo para a parte mais clínica. Como avaliar a volemia do paciente? Isso é muito importante, tanto na hiponatremia quanto na hipernatremia que veremos hoje. Como avaliar um paciente hipovolêmico? Então, se você tem uma diminuição da água total do corpo, principalmente do extracelular, nós vamos ter uma hipotensão e uma bradicardia, especialmente ortostática. Então, o que você pode fazer para medir isso na clínica, como um sinal clínico? É medir a pressão e a frequência cardíaca do paciente em posição supinada e logo em seguida, assim, alguns minutos após, medir novamente em posição ortostática, tanto a pressão arterial quanto a frequência cardíaca. E geralmente, se o paciente estiver hipovolêmico, pode ocorrer uma redução de 15 milímetros de mercúrio ou mais na pressão arterial, ou um aumento compensatório de 15 batimentos cardíacos, né? Então, se diminui o volume de sangue, o mecanismo compensatório é aumentar a frequência cardíaca. Esses são sinais de diminuição da volemia, né? De hipovolemia. Outro sinal também são os relacionados à desidratação. Os sinais de hipervolemia, os principais são a terceira bulha na ausculta cardíaca, ou seja, que vai ser identificado como um som de galope. Você vai ter uma bulha adicional, dando a impressão de um galope na ausculta cardíaca. E a anasarca é o edema generalizado. Você tem esse excesso de líquido que vai formar edema por todo o corpo. Quanto à veia jugular, o enchimento da veia jugular, ele também pode fornecer sinais tanto de hipo quanto hipervolemia. Se o paciente estiver em uma posição de 45 graus, com a cabeceira inclinada a 45 graus, o enchimento da veia jugular geralmente ele é visível, bastante perceptível. Se isso não for possível, se não for possível ver o enchimento da veia jugular, é um sinal de diminuição da volemia, um sinal bastante importante também. Assim como o aumento do enchimento da veia jugular é um indicativo de hipervolemia. Temos também vários outros sinais clínicos, como diminuição do túbulo cutâneo. Nós falamos já um pouquinho aqui dos sinais de desidratação, né, como mucosas secas, pouco mucosas secas, diminuição da pressão ocular também pode ocorrer, no caso da depressão, ou seja, da redução da volemia. No caso da hipervolemia, também pode ocorrer um aumento no terceiro espaço. Lembrando que o terceiro espaço compreende principalmente, né, pleura, pericárdio, peritônio, e com o aumento do líquido extracelular pode ocorrer aumento também do volume de líquido nesses espaços, que geralmente é bem pequeno. Então pode ocorrer ascite e até derrame pleural, em casos um pouco mais graves assim. Agora sobre a hipernatremia propriamente dita. Ela é primeiramente definida como uma concentração sérica de sódio maior ou igual a 145 miliequivalentes por litro. Lembrando o que é esse miliequivalente. Ele é uma medida de concentração e ele tem uma relação com o miliequivalente. Ele está relacionado com a molaridade, ou seja, a medida em milimols, com a diferença de que o miliequivalente leva em consideração a carga do soluto. Como a carga do sódio é 1, ele vai ser equivalente a 1 milimol. Mas
Se fosse algum outro íon com carga diferente, por exemplo, com carga 2, já daria uma diferença com relação à medida em mol. E a hipernatremia é grave se ela apresentar uma concentração sérica de 160 miliequivalentes por litro ou mais e uma osmolaridade de 120 miliosmóis por litro ou maior. Os principais sintomas quanto à parte clínica são neurológicos e eles são consequentes de uma desidratação que ocorre pela hiperosmolaridade. Então, essa desidratação neuronal vai gerar diversas consequências. E os sintomas em si vão depender do grau de elevação do sódio e também do tempo de incidência, né? Uma incidência mais aguda tende a ter sintomas piores. Uma hipernatremia mais grave geralmente é consequência de uma concentração de sódio maior. Os sintomas envolvem da sede intensa, fraqueza muscular, irritabilidade, confusão, déficits neurológicos focais, também pode haver confunções, que são um pouco menos frequentes, e torpor e coma nos casos mais graves. Aqui um pequeno resumo das consequências dos sintomas neurológicos conforme a osmolaridade. 320 começam geralmente os sintomas de confusão e evoluindo para coma e até pode gerar, a partir de 360 miliosmóis por litro, já há um risco de apneia e morte. Clinicamente, a hipernatremia é dividida conforme a volemia do paciente, que a gente já viu como avaliar a volemia. Então, a hipovolêmica, a hipernatremia hipovolêmica é associada a um sódio corpóreo total baixo. Como que isso ocorre? Ocorre porque há uma perda de sódio, mas a perda de água é maior. Lembrando que o sódio vai regular a quantidade de água total no organismo. Então, você perde sódio, acaba perdendo água, mas perdendo mais água do que sódio, geralmente por uma desidratação, hipovolemia por desidratação. Os sintomas mais presentes que causam essa desidratação são diarreia, vômito, hipodipsia, ou seja, a diminuição da sede e da ingesta de água, febre, sudorese, queimaduras e também pode ocorrer perdas urinárias. A gente tem que ter atenção a pacientes idosos e acamados, porque com eles mais frequentemente pode ocorrer, tanto por não conseguir expressar a sede, mesmo tendo a sede, não conseguir o acesso à água, ou não conseguir se comunicar e acabar ficando com uma desidratação. Então, ela é um pouco mais simples a hipovolêmica. Já a hipervolêmica, ela é menos comum e geralmente está relacionada a um sódio corporal total aumentado. Ou seja, se você tem um sódio total maior, você vai reter mais água, mas tem muito sódio, então acaba sendo uma hipernatremia. Já que tem muita volemia, você tem edema, né? Lembrar da anasarca. E tem diversas causas, desde a administração correta de soluções hipertônicas, afogamento na água marinha, uma diminuição de proteínas do plasma e a falência renal, também o uso incorreto de bicarbonato pode causar isso. Algumas doenças, como hiperaldosteronismo primário, ou seja, a secreção exacerbada de aldosterona e de mineralocorticoides, também a presença aumentada de glicocorticoides. Já a euvolêmica é a principal e mais cobrada, está relacionada a um sódio corporal total normal e principalmente a situação de diabetes insípidos. O diabetes insípidos é uma alteração na ação do hormônio antidiurético, seja na sua produção ou seja na sua atuação no rim. Então, quando você tem uma deficiência na produção ou na liberação, é uma deficiência central, diabetes insípidos central, que pode ser na produção ou na liberação do ADH. Já se a deficiência for na atuação dele, por uma insensibilidade ou resistência tubular, será um diabetes insípidos nefrogênico. No caso do central, a alteração no sistema nervoso central está relacionado a doenças do sistema nervoso central. Então, traumatismos, diabetes insípidos pós-traumáticos, né? Tem que estar atento a pacientes que têm história de traumatismo crânioencefálico. Tumores do sistema nervoso central, infecções como a tuberculose, outras lesões como osteocitose, cistos de diversos tipos e lesões desmielinizantes, doenças do sistema nervoso central em geral, podem estar relacionadas ao diabetes insípido central. Já o nefrogênico ele pode ser congênito
principalmente em recém-nascidos, ou pode ser adquirido de diversas formas, mas a principal e mais cobrada é por meio de medicações, especialmente o lítio, que ele é utilizado na psiquiatria, mas tem o efeito colateral de antagonizar o ADH e pode acabar gerando diabetes insípidos nefrogênico. Também há outras doenças, como a doença policística e outras doenças renais, que podem levar a um diabetes nefrogênico. Também há um outro tipo de diabetes insípidos, que é o gestacional. Ele é bem mais raro e ele ocorre por uma produção na placenta de uma substância que vai degradar o ADH. Só que ele é bem mais raro, mas pode ficar aí como uma anotação. Agora, como se diagnostica, como é feito o diagnóstico da diabetes insípidos? Ele é uma síndrome poliúrica, então você vai ter poliúria, polidipsia, a pessoa vai tomar muita água para tentar compensar toda a perda volêmica e na presença de hipernatremia. Então, algo importante é a osmolaridade urinária, que é diminuída. No caso da preservação da função renal, quando a função renal está normal, o esperado é que na hipernatremia se concentre a urina. Já na diabetes insípidos isso não acontece, ela permanece diminuída, menor do que 300 miliosmóis por quilo de água. E a densidade urinária também permanece bastante baixa, o que não é o esperado. Assim, o diagnóstico é feito por meio de diversos testes, além da medida sérica e da osmolaridade urinária, né? Temos entre eles o teste de privação hídrica. É feito a pesagem do paciente. A duração do teste varia conforme o autor, pode ser de 6 a 8 horas, às vezes de 12, 14, 16 horas de restrição hídrica. Então, o objetivo do teste é que, com a restrição hídrica, aumente a osmolaridade sanguínea, para com isso poder testar o mecanismo de concentração urinária, se está funcionando corretamente ou não. No caso do funcionamento normal, o esperado é que a urina seja bem reduzida, o volume urinário seja bem reduzido e que a concentração seja muito alta por causa da restrição de água. Já no diabetes insípidos, a urina não vai ser diminuída dessa forma e vai permanecer uma osmolaridade baixa de por volta de 200 miliosmóis. Ainda na vigência da restrição hídrica pode ser feito o teste com estimulação de ADH. É feito com esse análogo, o DDVAP, por spray nasal. Esse teste é feito para diferenciar o diabetes insípidos nefrogênico do diabetes insípidos central. No diabetes insípidos central, quando você utiliza o DDVAP, ocorre um aumento da osmolaridade e redução do volume urinário, porque não estava sendo produzido ADH, então você está colocando o ADH exógeno em que vai exercer a função dele como se estivesse normal no organismo, vai concentrar a urina e deixar ela com uma osmolaridade maior, volume menor e osmolaridade maior. Já no nefrogênico, não importa se você colocar o exógeno, ele não vai ter efeito, porque a alteração é no próprio rim. O próprio rim não está reconhecendo, ou então o ADH não está agindo da forma como deveria lá no néfron. Então, ocorre nenhuma alteração ou um pequeno aumento, caso seja assim, uma resistência não completa ao ADH. Quanto ao tratamento da diabetes insípidos, no caso do diabetes insípido central, consiste na reposição das perdas líquidas e na reposição do análogo do DH, com o DDVAP. A dose inicial é de 0,5 microgramas à noite e pode ser ajustada, adicionado doses diárias ou aumentado a dose noturna, conforme a necessidade do paciente. Já o diabetes nefrogênico consiste principalmente em reduzir o consumo de sódio na dieta. Os diuréticos tiazídicos eles têm o efeito paradoxal de reduzir o débito urinário no caso do diabetes insípidos. E pode ser utilizado, por exemplo, hidroclorotiazida. E serve também para eliminar sódio. Né? Também podem ser utilizados AINES, também podem ser utilizados outros diuréticos, a milorida e anti-inflamatórios não esteroidais, como a indometacina e o ibuprofeno, que eles vão impedir a síntese de prostaglandinas no néfron e assim ajudar no tratamento. Quanto ao diagnóstico e exames de forma geral da hipernatremia, não apenas do diabetes insípidos.
Quais são os exames utilizados, além do que a gente já viu, né? Os principais são a dosagem sérica de sódio, que é sempre necessário, pode ser utilizado volume e osmolaridade urinária, principalmente para você identificar se a alteração é renal ou não. Também podem ser utilizados os testes de privação hídrica e estimulação de ADH, caso se suspeite de diabetes insípidos, e alguns outros exames também. Glicemia é para identificar uma causa de diabetes mellitus, potássio e cálcio séricos também podem ser causas secundárias de hipernatremia, tomografia de crânio para alterações do sistema nervoso central, no caso de diabetes insípidos central. E quanto ao tratamento da hipernatremia em si, ela tem diversos objetivos, que são os principais: interromper a perda de água, interromper a desidratação, reidratar o paciente, tratar a causa base da doença e, se necessário, reduzir o sódio sérico, principalmente na hipernatremia grave, né, próxima ali dos 160 miliequivalentes. Para que isso seja feito, nós precisamos primeiro determinar o déficit de água livre, quanto de água o paciente perdeu, e a velocidade de correção, porque é muito importante que se estabeleçam os limites rígidos da correção para evitar danos neurológicos, da correção inadequada do sódio, da correção muito rápida, principalmente. O limite para essa variação, no caso de correções agudas, em que a correção pode ser um pouco maior, vai ficar em no máximo 1 equivalente por hora de correção do sódio sérico. Já no caso da incidência crônica, ou seja, que demorou mais do que 24 horas para se estabelecer a hipernatremia, a correção vai ser de no máximo 0,5 miliequivalente, então um pouco menor. E em ambos os casos não pode passar em 24 horas de 8 a 12 miliequivalentes. Assim, também é recomendado medir o sódio sérico a cada 2 horas e depois a cada 4 horas e documentar a evolução do estado neurológico. No caso do estabelecimento crônico, a correção é só até 0,5 mmol por litro por hora, como já comentamos, e corrigir do déficit calculado de água livre do paciente aqui, em até 12 a 24 horas, e o restante do déficit de água em 24 a 48 horas. Aqui são alguns dos principais soros utilizados no tratamento dos distúrbios do sódio. E aqui tanto a osmolaridade desses soros quanto a composição, concentração de sódio que é necessária para os cálculos. E quais cálculos são mais importantes? Primeiro, como a gente já comentou, déficit de água livre. Basicamente, quanto de água o paciente perdeu. A gente utiliza a medida do sódio sérico e a água corporal total. Como que eu vou saber a água corporal total do paciente? Só precisa saber a idade dele e o peso. No caso de homem jovem, 0,6 vezes o peso, homem idoso, 0,5 vezes o peso, mulher jovem também 0,5 vezes o peso da pessoa, e mulher idosa 0,45 vezes o peso. Que vai ser isso, o resultado disso aqui é a água corporal total. Agora a fórmula de A-Droghi, ela serve para a gente saber o quanto o sódio do paciente, o sódio sérico medido, vai variar com o que você infundir no paciente. Então, se eu infundir a solução Y ou X, se eu infundir, por exemplo, NaCl, o soro meio, que é o NaCl 0,45, o quanto que vai variar o Na sérico do paciente. Para isso que serve a fórmula de A-Droghi. Ela precisa do sódio de infusão, potássio tem muito pouco na maioria dos soros, então a gente acaba desconsiderando, e precisa do sódio sérico do paciente e água corporal total para calcular também. Por isso que a déficit de água livre e a água corporal total são as primeiras coisas que nós calculamos. Agora um caso clínico para treinarmos o que a gente aprendeu. Então, o paciente masculino de 78 anos, negro, natural e procedente da cidade onde está sendo atendido, casado, tem 3 filhos e é aposentado. Apresentou diarreia há 3 dias. Isso já indica uma possível desidratação. É um paciente também que relata tabagismo e história de hipertensão arterial. Também são pontos bem relevantes. Ao ser atendido, ele apresentava-se sonolento, desorientado, oligúrio, já se relaciona novamente
a desidratação e ele obedece às ordens e tem mucosas secas, mais uma vez, desidratação. Então, se ele já está desorientado por causa da desidratação, é um sinal já de alerta. Ó, ele tem hipertensão arterial, mas eu sei medir a pressão arterial dele estava 90/60, muito baixa. Frequência cardíaca elevada de forma compensatória. Tudo isso já indica uma diminuição da volemia. O peso dele é de 80 quilos e o sódio 158, já está no limite, quase chegando em uma hipernatremia grave. Glicose e ureia também são importantes aqui para nós podermos calcular a osmolaridade plasmática. A osmolaridade plasmática 326, já está ali passando do limite de 320 indo para uma hipernatremia grave, então o caso precisa de atenção. A água corporal total. Ele é um paciente masculino de 80 quilos, então 5 são 40 quilos de água corporal total. O déficit de água livre, por sua vez, é de 5,42, utilizando a fórmula aqui do déficit de água livre. Lembrando lá que a correção é de 50% em 24 horas, então uma correção de 2,7 litros em 24 horas. A variação esperada com a infusão. Se nós fizermos uma infusão de soro meio, o esperado é de 2 miliequivalentes por litro de soro, é uma variação relativamente pequena. Tendo em vista que o estabelecimento foi crônico, ou seja, demorou mais do que 24 horas, a correção será de no máximo 0,5 miliequivalente por litro por hora. Então, se utilizarmos o soro 1,5, para correção de até 0,5, nós usaremos no máximo 0,250 litros, 250 ml de soro meio. Mas isso dá em 24 horas 6 litros, que é bem mais do que o recomendado de 2,7 litros de reposição nas primeiras 24 horas. Então, outra alternativa também seria o soro glicosado. O soro glicosado, por não conter sódio, será necessário uma quantia menor para correção. E utilizando a fórmula de Adroguet, é 0 miliequivalentes de sódio, o INEA sérico permanece o mesmo, a água corporal total permanece a mesma também. Então haverá uma variação maior de 3,8 miliequivalentes por litro de soro glicosado utilizado. Ou seja, vai precisar utilizar no máximo 128 ml por hora do soro glicosado, que já dá um valor mais próximo dos 50% de correção nas primeiras 24 horas. Dessa forma, o soro glicosado poderia ser também uma boa alternativa nessa situação. Nós concluímos a aula de hoje. Aqui estão as principais fontes, que são o Tratado de Nefrologia, o Requião, e o Handbook of Nephrology, da Oxford. Sintam-se à vontade para deixar suas críticas, dúvidas e sugestões nos comentários. E até a próxima!